Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre toxoplasmose, dando continuidade ao conteúdo de parasitologia. Continuando com o nosso quadro aqui sobre protozoários, nós estamos falando hoje, do reino protista e o filo apicomplexa, que são aqueles seres que têm complexo apical, que é uma estrutura que permite a fixação e a entrada do parasito na célula, na ordem Eucoccida, e hoje nós vamos falar do gênero Toxoplasma, espécie Toxoplasma gondii. A toxoplasmose, ela tem como agente etiológico o parasito Toxoplasma gondii, que é um protozoário de ampla distribuição mundial, com alta prevalência sorológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse parasito ele existe mundialmente, independente do clima, em várias regiões do mundo. E a alta prevalência sorológica quer dizer que várias pessoas já apresentam exames positivos, sorologicamente falando, para a infecção, tá? Os casos de doenças clínicas, ou seja, doenças que eu consigo observar o parasito, elas são menos frequentes, porém, quando ela ocorre em recém-nascidos, principalmente após a mãe ser infectada com o parasito. Pode gerar quadros graves também em pacientes imunocomprometidos, como aqueles que receberam órgãos transplantados, pacientes em tratamento de quimioterapia e pacientes que são portadores do vírus HIV. Ela é considerada uma zoonose. Por quê? Porque ela é transmitida do animal para o ser humano, sendo muito frequente em várias espécies animais, como os mamíferos carneiro, cabra, porco. No Brasil, porco em disparada é o que mais apresenta, e algumas aves. Os gatos e outros felídeos, os felinos, eles são os hospedeiros definitivos. Então, nesse caso, o homem e os outros mamíferos, eles são seres hospedeiros intermediários. Isso é importante. O hábitat. O Toxoplasma gondii, ele é encontrado em diversos tecidos do nosso organismo, exceto nas hemácias, e são encontrados em líquidos orgânicos, como a linfa e líquido amniótico também. Existem felídeos não imunes, Eles podem ser encontrados no intestino desses felídeos, e lá eles fazem o ciclo sexuado. Então, gente, toda vez que eu tenho um ciclo sexuado do parasito em um hospedeiro, a gente chama ele de hospedeiro definitivo, tá? E nesses felídeos não imunes, geralmente, na nossa mais realidade, os gatos mais jovens, eles fazem o ciclo sexuado. No final, eu tenho a liberação de oocistos nas fezes, que são formas resistentes, e a partir dessa liberação desses oocistos nas fezes, nós temos a propagação da infecção. Formas infectantes. Nós temos 3, os taquizoítos, os bradizoítos e os oocistos. Os taquizoítos, eles são encontrados na fase aguda da infecção, sendo denominado forma proliferativa, forma livre ou trofozoíto. Ele tem um formato de meia-lua, como vocês podem observar aí no lado direito do vídeo, com uma das extremidades mais afiladas. Eles são poucos resistentes ao suco gástrico, então quando eles são ingeridos, por exemplo, no leite, eles tendem a morrer, tá? Mas ele é uma forma de multiplicação rápida e móvel. Então, por eles serem rápidos, tem esse nome de taquizoítos, ok? Depois que eles entram dentro dos tecidos, eles transformam-se em bradizoítos. Bradi quer dizer lento, tá? Eles entram em tecidos como tecido muscular, esquelético, cardíaco, nervoso e na retina no olho, tá? Eles se multiplicam lentamente, por isso esse nome bradizoítos. E aí eles ficam protegidos dentro de uma membrana que
permite a sua permanência no hospedeiro durante muitos anos. E eles são muito resistentes e podem viver nesses tecidos. Eles são mais comumente encontrados na fase crônica da doença. Os oocistos são as formas de resistência, são as formas liberadas pelos gatos jovens, tá? Eles têm uma parede dupla, eles são esféricos e produzidos no intestino de ferídeos não imunes e eliminados imaturos junto às fezes. E no solo, esses oocistos eles se amadurecem para depois eles se tornarem mais infectantes. Nessa figura, nós podemos observar as formas evolutivas, né? No hospedeiro definitivo, que seria os ferídeos jovens, nós temos o que a gente chama de ciclo coccidiano, que é a fase assexuada e sexuada, tem as duas nele, onde estão presentes as formas taquizoítos, bradizoítos, as merozoítos, os gametócitos, que se transformam depois em oocistos maduros, que são as formas infectantes. No hospedeiro intermediário, como os homens e os outros mamíferos, como porcos, né, carneiros, e nas aves também, nós observamos aí essas outras três formas, taquizoítos, bradizoítos e os merozoítos. Nessa figura, né, a gente também consegue observar, primeiramente, um oocisto esporulado, quer dizer que ele tem as formas infectantes, os esporozoítos, e após a ingestão de carnes mal cozidas, é possível que a pessoa se contamine com as formas teciduais, porque nós temos as bradizoítos nos tecidos. É possível também ser infectado pelos taquizoítos, que são as formas mais rápidas, que estão presentes na parte mais líquida, né, como sangue, e na transmissão congênita, que é a mais perigosa da doença. O ciclo biológico é do tipo heteroxênico, ou seja, precisa de 2 hospedeiros, e nós temos uma fase assexuada, que existe nos linfonodos e tecidos de vários hospedeiros. Inclusive, o próprio gato ele pode fazer a fase assexuada, tá? Só que a fase sexuada ou coccidiana, ela ocorre somente nas células do epitélio intestinal de gatos jovens que não estão imunes ao parasito. Então, resumidamente, vamos começar o ciclo biológico aí com o gato como hospedeiro definitivo. Esse gato ingeriu por alguma forma os cistos e ali fez o desenvolvimento do ciclo sexuado, liberando os cistos não esporulados nas fezes. Quando esses oocitos atingem o ambiente, ele se desenvolve, aí oocitos esporulados, e esses oocitos eles podem ser ingeridos, por exemplo, por animais, e nos animais vai ocorrer a toxoplasmose, que vai combinar com essa figura aqui no meio, que mostra os bradizoítos nos tecidos. Uma vez que o homem vai fazer a ingestão da carne desses animais, que não está bem passada, está crua, eles podem ingerir esses bradizoítos. Uma outra possibilidade seria ingestão direta desses oocistos que veio das fezes do gato através de comida e águas contaminadas, tá? Essa comida e água contaminada, ou até também leite cru contendo taquizoítos de animais também, vai fazer o ciclo no homem e se, por exemplo, se for uma gestante na fase aguda, ela é capaz de transmitir por meio da placenta os parasitos para o feto. E aí ocorre o grande problema da doença. Aqui nós temos resumidamente, o hospedeiro ingere os oocistos maduros contendo esporozoítos maduros encontrados em água e alimentos contaminados. Os cistos contendo bradizoítos na carne crua e mais raramente taquizoítos no leite poderá se desenvolver.
Os taquizoítos não são destruídos na mucosa gástrica, mas pode entrar caso houver feridas. Então, se a pessoa fizer ingestão de leite contaminado com taquizoítos e tiver feridas na boca, esses taquizoítos podem entrar. Mas a tendência deles serem destruídos na mucosa gástrica é grande. Depois que eles entram, o parasito sofre intensa multiplicação e após a passagem pelo epitélio intestinal, invadirá os tecidos formando um vacúolo, que é uma proteção, uma membrana que protege. Lá dentro, eles vão fazer divisões sucessivas por um processo chamado de endodiogenia, formando novos taquizoítos que irão romper as células parasitadas e os taquizoítos vão invadir novas células. Essa fase de disseminação ocorre quando os taquizoítos se disseminam pela linfa ou pelo sangue circulante, que poderão levar a um quadro polissintomático. E a gravidade depende das formas infectantes adquiridas, mas também das condições do hospedeiro. Nessa fase, onde que ele vai entrando, fica dentro do vacúolo, multiplica e vai liberando os novos taquizoítos, eu chamo isso de fase proliferativa, que coincide com a fase aguda. Nesse caso, se a moça estiver grávida, pode ocorrer morte do feto, tá? E morte de pessoas imunocomprometidas também. Com o surgimento da imunidade, à medida que o sistema imunológico identifica esse parasito, eles vão sumindo da corrente sanguínea e eles vão se transformando em bradizoítos. Esses bradizoítos eles vão ficar protegidos ali dentro durante muito tempo. E aí a gente entrou na fase crônica. Existe ainda uma possibilidade de, por alguns mecanismos desconhecidos, ocorrer um processo chamado de reagutização, que é quando o bradizoíto deixa de ser bradizoíto e a infecção apresenta sintomas semelhantes à infecção inicial. Na fase coccidiana, onde existe a reprodução sexuada nos gatos, tá? Eu tenho a penetração de esporozoíto, bradizoíto ou taquizoíto nas células do epitélio intestinal. Lá elas vão se multiplicar e vão formar gametas. Vão formar merozoítos que depois se transformam em gametas masculinos e femininos. Esses vão se fecundar e após a fecundação vai gerar oocistos que serão liberados nas fezes. Esses oocistos nas fezes, eles vão continuar a maturação dele no solo e eles vão se tornar infectantes. Eles podem ficar infectantes durante 1 ano a 1 ano e 6 meses. Então, é um tempo bastante considerável. A transmissão da doença é por meio da ingestão dos oocistos presentes nos alimentos, água contaminada, jardins, caixas de areia, latas de lixo. Podem ainda ser disseminados por moscas, baratas e minhocas. Podem ocorrer também ingestão de cistos com bradizoítos na carne crua ou mal cozida, né? Especialmente de porco e carneiro, sendo que o porco é o mais comum no Brasil. Sendo que você congelar essa carne a 12 graus ou aquecer, cozinhar em temperatura maior que 67 graus, podem matar essas formas, ok? Por isso que é importante o bom cozimento dos alimentos, ok? Nós temos também a transmissão congênita ou placentária, ou seja, passa da mãe para o filho, e existe um risco de 14% no primeiro trimestre de ocorrer a doença após a infecção materna primária e um risco de 59% dela ser transmitida no último trimestre da gestação. É importante esclarecer que as mulheres que apresentam sorologia positiva antes da gravidez têm menos chance de infectar seus fetos do que aquelas que apresentam prima infecção, ou seja, uma primeira infecção durante a gestação. Então, as mulheres que já tiveram contato com o parasito anteriormente, isso é detectado pelo exame de IgG positiva, IgM negativa, mostra que essas mulheres elas têm menos chances de passar o parasito para o bebê.
Mais raramente pode ocorrer a ingestão de taquizoítos em leite contaminado ou saliva, acidentes de laboratório e transmissão por transplantes de órgãos infectados. A transmissão congênita e disparada é a mais grave, tá? Pela forma transplacentária, onde eu passo os taquizoítos da fase aguda da mulher para o feto. E existe a possibilidade de rompimento de cistos, onde tem bradizoítos no endométrio. Então, mesmo na fase crônica, alguns cistos do endométrio poderiam se romper em raras situações, liberando os bradizoítos que penetrariam no feto e causaria doença nele. Mas essa é uma situação rara. Então, a forma congênita mais comum é durante a fase aguda. Patogenia. Dentro da patogenia, a forma mais grave é da toxoplasmose congênita, também chamada de pré-natal. E para ela acontecer, a mãe deve estar na fase aguda ou deve ter havido reagutização na gravidez, que é aquele momento que o cisto ele se rompe e o parasito volta, né, para a corrente sanguínea. As alterações fetais são imensas, tá? No primeiro trimestre, o principal sintoma que acontece é o aborto da criança, né? A criança não consegue se manter com o parasito. No segundo trimestre pode acontecer também um aborto, o parasitismo pode levar ao nascimento prematuro e anomalias graves que eu vou comentar no próximo slide, ok? No terceiro trimestre, a criança pode nascer normal, mas ao detectar no exame, ela vai apresentar a doença em alguns dias, semanas ou meses após o parto. Os sintomas mais graves é chamado de síndrome de Sabin, que eu tenho a corioretinite, que é um problema na retina, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas como retardamento psicomotor e alterações de volume craniano. A criança pode ter micro ou macrocefalia em 50% dos casos. Então, olha só, fatores de riscos para infecção pelo toxoplasma. Ingestão de água contaminada, né, ou verduras e vegetais contaminados com os cistos, porque os parasitas são eliminados pelas fezes dos felinos, então quem tem animais, principalmente animais jovens, tem que cuidar, tá? Ingestão de carne crua ou mal cozida pode ter cistos, né, dos parasitos, e a toxoplasmose congênita é a que mais tem que ser verificada. Na toxoplasmose pós-natal, ou seja, que não envolve gestantes, né? Ela varia conforme a cepa, estado imunológico do hospedeiro, então o paciente mais imunossuprimido vai sofrer mais com a doença e pode até morrer. E tem vários sintomas, dependendo da sua localização. Lembrando que o parasito ele afeta diversos tecidos, tá? Quando ele está nos gânglios, e ele pode ter uma forma ganglionar ou febril aguda, uma febre bem aguda, só que ela é bem inespecífica, as pessoas não entendem o que é naquele momento, é uma febre que dá e passa. Pode ter uma lesão ocular, que é bastante frequente, que é uma infecção aguda dos parasitos que vão ficar no tecido da retina. Pode ocorrer a forma cerebroespinhal ou meningoencefálica, que é comum nos pacientes imunocomprometidos, os parasitos vão atacar as células nervosas, gerando lesões. E pode acontecer uma forma generalizada que tem todos esses sintomas em pacientes imunodeficientes. O diagnóstico clínico é difícil, porque a gente só consegue observar uma febre, e nos pacientes calcular é possível ver no exame de fundo de olho, que eu vou falar a seguir. A demonstração laboratorial é essencial, tá? Existe uma possibilidade de demonstração do parasito que a gente retira do sangue ou do líquido amniótico uma amostra e verifica a presença do parasito, só que ele é muito difícil de ser realizado, sendo que os testes sorológicos e imunológicos são os de escolha para a detecção de IgM, que é característico de fase aguda, e IgG específicos para o Toxoplasma gondii. Na toxoplasmose congênita, é possível fazer a detecção de IgM no soro
do sangue do recém-nascido. E é importante nessas fases, principalmente nas fases agudas, que os testes devem ser repetidos, principalmente no recém-nascido. Por quê? Porque essa IgM positiva pode ter vindo da mãe, então ela é temporária. Se ela continuar, pode ser sim que o feto esteja, que a criança esteja parasitada. Na toxoplasmose ocular, é possível a gente observar alterações na retina através do exame de fundo de olho. Tratamento. Não existe um tratamento eficaz para a fase crônica, sendo as drogas mais destinadas aí à fase aguda, e elas são drogas que não podem ser utilizadas por muito tempo. Então, na fase crônica, ela é descartada. As principais combinações são de pirimetamina e sulfadoxina para a fase aguda. E se for uma toxoplasmose ocular, onde eu tenho um grande processo inflamatório, a gente utiliza a combinação de drogas antiparasitárias com os anti-inflamatórios, como o meticortem, tá? Existem 3 possibilidades da toxoplasmose ocular, que é bastante comum. Eu usar um anti-inflamatório, uma clindamicina e uma sulfadiazina, que ela tem 93% de cura, só que o problema da clindamicina é que ela causa problemas intestinais. Existe a possibilidade ainda da gente usar a pirimetamina e a sulfadiazina, só que a pirimetamina ela não pode ser utilizada na gravidez, porque ela tem um efeito teratogênico, então o percentual de cura cai, tá? Existe a possibilidade também ainda de usar espiramicina e sulfadiazina, que tem 65% de cura. E com os outros tratamentos não são possíveis, é feito o tratamento com a azitromicina. Profilaxia. Não se alimentar de carne crua ou mal cozida, ou leite cru também, que pode ter taquizoítos. Controle da população de gatos na cidade e em fazendas. Criadores de gatos devem ter cuidado para mantê-los dentro de casa, ok? Os gatos jovens são os mais problemáticos, tá? Porque depois de um tempo eles ficam imunes, então os gatos imunes eles não liberam os cistos. É importante também, se possível, incinerar as fezes dos gatos, proteger as caixas de areia e realizar sempre exame pré-natal para toxoplasmose, né? Tratamento com espiramicina das grávidas se estiver em fase aguda. As vacinas ainda estão sendo desenvolvidas, ainda não é uma possibilidade real, ok? Aqui estão as referências, né? Praticamente toda a referência eu tirei do livro do Neves, Parasitologia Humana. Eu agradeço, até a próxima aula. Tchau, tchau.